Paz do Senhor, amados do Pai, noiva bendita do Cordeiro que vai morar no céu. Estamos juntos mais uma vez para iniciarmos um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. E olha que coisa importante, necessária, relevante para o nosso estudo durante esses próximos 3 meses. A terceira carta de João. O subtítulo diz: Instituindo o discipulado baseado na verdade. Isso significa que enquanto vamos desenvolvendo o tema da terceira carta de João, também vamos poder desenvolver o conceito do discipulado cristão baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Mas observe vocês uma coisa. Esta terceira epístola de João é uma das menores do Novo Testamento. Ela é composta de um único capítulo e 15 versículos. E nós teremos 14 lições esse trimestre. O que nós podemos perceber numa visão panorâmica desta revista é que é um trimestre sobre pessoas, sobre comportamento, sobre atitudes, sobre caráter cristão, sobre ministério, sobre liderança, sobre poder e autoridade no exercício ministerial. E tudo isso à luz da terceira epístola de João. O que está em foco nessa revista são as características do verdadeiro discípulo. Por isso, todas as lições do trimestre começam com essa expressão, o verdadeiro discípulo. E aí, a cada lição, nós vamos enfocar um tema importante para a construção desse verdadeiro discípulo de Cristo, e muito das explicações a esse respeito nós vamos tirar do contexto histórico, cultural, político, religioso e literário da carta de João. Esta terceira carta que é nos dada para estudar nesse trimestre. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa primeira lição? Para isso, nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por essa oportunidade única que o Senhor nos dá de estarmos diante da Sua palavra, para ler e meditar nela, estudar e nos aprofundar naquilo que o Espírito Santo está querendo nos ensinar. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito e eterno, nós estamos na Tua santa presença na manhã desse dia e rendemos glórias ao Senhor e ao Seu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais uma porção da Palavra de Deus que se abre diante de nós para crescermos com ela, nos aprofundarmos nela, sermos enriquecidos nela para a honra e glória do Teu nome. E assim oramos em nome de Jesus. Amém? Essa primeira lição tem por título: O verdadeiro discípulo anda na verdade. O texto áureo encontra-se no versículo 3º desta terceira epístola ou terceira carta. Diz assim: Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Verdade aplicada, nossa conduta em todas as áreas, deve refletir o nosso comprometimento pessoal com a palavra de Deus, a palavra da verdade que recebemos. O texto de referência não está na terceira carta, está no Evangelho de João, o capítulo de número 17. Diz assim, alguns versículos do capítulo 17 de João, a começar pelo versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados
na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que porção gloriosa das Escrituras contidas no Evangelho de João, não é mesmo? Coisa rica isso, irmãos. A introdução da nossa lição diz que a verdade é o termo mais destacado no livro de João. É citado por Jesus a falar sobre unidade e santidade, e esse caráter, a verdade, o ser verdadeiro, é exaltado por João na vida de Gaio e de Demétrio, em contraponto ao engano produzido por Diótrefes. O que nós vamos ver aqui nessa introdução é que depois de ter passado este ano todo estudando alguns temas bíblicos relevantes, começamos o primeiro trimestre estudando o Evangelho de Marcos, estudando sobre o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Depois passamos no segundo trimestre para o livro do Gênesis, estudando sobre a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Terminamos agora, domingo passado, o terceiro trimestre do ano de 2023, onde estudamos sobre os profetas menores do Antigo Testamento. Que estudo maravilhoso! Proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Então, para completar essa série de estudos, nós estamos agora, nesse quarto trimestre, com uma mudança bem significativa na proposta. Por quê? Mesmo que o nosso olhar se volte para o livro bíblico da terceira epístola de João, o desenvolvimento das lições será sobre temas. Não é uma exegese mais aprofundada, versículo por versículo, da terceira carta de João. Não. Nós vamos extrair da terceira carta de João temas relevantes para a vida cristã que fundamentam a nossa fé e nos ajuda a enxergar todas as coisas através da lente da palavra de Deus. E esses temas relevantes, dentre eles, o que está em foco é o verdadeiro discípulo, segundo as Escrituras. Então, como esboço desta primeira lição, no primeiro tópico, nós vamos estudar todos os personagens envolvidos nesta carta. O evangelista João, que a escreveu, Gaio, para quem esta carta é endereçada, Demétrio, um outro servo fiel que foi o portador da carta e a fez chegar até Gaio, e Diótrefes, que é também um pastor local que está sendo aí confrontado por João pelas suas atitudes. Então, no tópico 1, vamos estudar sobre 4 pessoas: João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Como a tônica desta lição é o verdadeiro discípulo anda na verdade, nós vamos abordar o conceito bíblico de verdade no tópico 2. E, como uma forma de aplicação do nosso aprendizado e com o nosso olhar voltado para o tema do discipulado, no tópico 3 nós vamos estudar com vocês um pouco sobre o poder do autêntico discípulo de Cristo. Então vamos lá? Vamos passar ao primeiro tópico, que tem por título João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Lendo aqui a nossa revista de Escola Bíblica Dominical, mesmo você que acompanha a nossa aula online, é importante e necessário que você adquira a revista.
A revista, ela é um orientador, é um manual prático. Ela vai te ajudar a organizar o seu estudo durante a semana. Você tem aqui as leituras complementares para cada dia da semana, você tem aqui o motivo de oração, você tem aqui um orientador de preparação para a aula no domingo. Então, você precisa adquirir a sua revista. E, irmãos, um conselho: a hora que for assistir esta aula, para o que está fazendo, abra a sua Bíblia, se debruce um pouquinho sobre a palavra de Deus. Tudo bem assistir enquanto está fazendo outras coisas. Às vezes é tudo que você pode fazer. Mas a sua compreensão, ela não será a mesma, igual quando você para o que está fazendo e dedica um tempo de qualidade para estar com a palavra de Deus. Então, assente-se com a sua Bíblia aberta, com a sua revista aberta, com seu caderninho de anotações. Vá fazendo anotações das suas dúvidas para você ter respostas para ela. Nós só somos influenciados por aquilo que nós conhecemos e conhecemos com profundidade. A palavra de Deus só vai influenciar a sua vida se você estudá-la adequadamente. Então eu te convido a fazer essa pausa no seu dia, no seu domingo, para você ter esse momento de qualidade com Deus e a sua palavra. Vejamos aqui que nós temos alguns pontos a destacar nessa introdução desse primeiro tópico. Eu não vou ficar lendo todo o conteúdo da revista para poder adiantar um pouquinho aqui, porque o nosso tempo é pequeno. Mas eu destaquei alguns pontos que está escrito no texto da revista para poder orientar a nossa fala. Veja aqui os pontos que eu destaco aqui na leitura desta introdução primeiro, esta terceira carta de João é uma carta personalista. É uma carta direcionada a pessoas, mas que envolve situações pessoais, de relacionamentos. Ela foi endereçada ao presbítero Gaio. Mas essa carta faz comparações de comportamentos e de caráter de 3 obreiros, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Então, todas as informações básicas a respeito dessa carta, elas vão estar sendo trazidas aqui nesta lição. Nas próximas lições, nós vamos acompanhando essa história com seus desdobramentos e também estudando as aplicações bíblicas necessárias desse conteúdo estudado. Não basta estudar a Bíblia, eu tenho que pensar: o que isso tem a ver comigo? Como eu posso usar isso aqui no meu dia a dia? Como eu posso ler isso aqui, entendendo o meu processo de vida, para poder modificar meu processo de vida de acordo com aquilo que eu estou lendo? E a Bíblia, ela tem realmente essa condição, essa capacidade, como nenhum outro livro existente. Então, o que a gente vai ver aqui no estudo desta carta é que a comunhão dos fiéis, ela sempre foi algo complicado e problemático desde sempre. E o que nós vamos ver lendo a palavra de Deus é que os desafios que nós enfrentamos como crentes e membros do corpo de Cristo, que precisa atuar junto e se relacionar adequadamente, são enormes. E eles não diminuem, só aumentam. A luta da igreja é contínua. O agravante disso tudo é que a exposição a falsos mestres e a líderes reprováveis continua tão perigosa hoje como sempre foi. E entre construtores e destruidores da igreja, a mensagem precisava ser pregada a tempo e a contento,
atendendo às necessidades que se apresentavam. As cartas que circulavam pela igreja do primeiro século, essas igrejas elas estavam estabelecidas principalmente nos lares. Elas cumpriam esse propósito de orientar, de abalizar o comportamento dos servos do Senhor, mantendo-os íntegros na sã doutrina e ajudando-os a prestar um testemunho honroso. Estas cartas foram escritas pelos apóstolos, dirigidas aos seguidores de Jesus que estavam espalhadas pelo vasto Império Romano, e nós entendemos que essa terceira epístola, onde João refere-se a si mesmo como o presbítero, essa terceira epístola, ela é entregue, ela é enviada para algumas destas igrejas que estavam nos lares ali na comunidade cristã, nos arredores da antiga cidade de Éfeso. Éfeso foi a igreja onde João passou a maior parte da sua vida pastoreando. Então, nós acreditamos que esta realmente seja uma carta escrita por João, discípulo amado de Jesus, enquanto que na segunda carta ele escreveu orientando sobre os falsos mestres e advertindo a respeito de hospedar pessoas em casa, fazendo com que as pessoas refletissem que há pessoas que a gente deve hospedar e há outros que a gente não deve hospedar. Há pessoas que a gente deve dar ouvidos e há outros que a gente não deve dar ouvidos. João se preocupava principalmente porque essas igrejas estavam estabelecidas nas casas dos irmãos. E a questão do ministério itinerante é o foco destas cartas. Porque da mesma forma que existiam ministérios leais a Jesus Cristo, ao Evangelho, à sua missão, também existiam falsos mestres que se infiltravam nessas igrejas, que entravam dentro das casas e plantavam ali a semente da confusão e fazia desviar a muitos. Então, enquanto a segunda carta é uma advertência para não hospedar, a terceira carta elogia a hospitalidade, que é o ministério de Gaio, que está então na presidência, na direção de uma dessas igrejas, na região ali onde Diótrefes também tinha a comunidade de fé em que ele operava. E aí, irmãos, o que nós vamos ver é que nesse primeiro tópico a gente vai estar fazendo algumas considerações sobre os personagens e o 1.1, que diz quem foi João, identifica esse João como filho de Zebedeu, que fazia parte do círculo íntimo de Jesus, composto por 3 discípulos, participando junto com seu irmão Tiago e com Pedro em muitas ocasiões especiais. Há discussões a respeito da autoria destas cartas, que é uma discussão que nós não vamos entrar nela. Muitos acreditam que pelo fato desta carta ter sido escrita pelo presbítero, que não se autodenominou de João, apenas se identifica como presbítero, nós vamos ver que o uso dessa palavra presbítero, que também se traduz por ancião, nós vamos ver que esse uso revela que é uma pessoa de idade avançada, por isso ele é chamado de ancião, por isso ele recebe o nome de presbítero, que está na liderança não apenas de uma igreja, mas de um grupo de igrejas. E nós entendemos por essa leitura e assumimos a autoria da carta por João, o discípulo amado, o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago. Quando eu leio esse 1.1, tanto o texto que está na revista quanto o subsídio do professor, aí aqui nesse 1.1 eu destaco alguns pontos para a gente pensar. Aqui está sendo dito: João era filho de Zebedeu, era um pescador de profissão.
nós podemos dizer que o seu pai foi um homem próspero nesse ramo da pesca, porque quando a gente lê lá em Marcos capítulo 1, versículo 20, diz que Zebedeu era um pescador que tinha empregados à sua disposição. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram pessoas envolvidas com a indústria da pesca. Aqui também diz que ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus, que ele identificava-se a si mesmo como o discípulo amado. E também isso era reconhecido pela tradição da igreja do seu tempo e a tradição da igreja imediatamente após a era apostólica. Uma coisa que é ressaltada aqui nesse ponto 1 é que ele tinha um apreço especial pela verdade, que ele gastou a sua vida na causa do Evangelho e que ele combateu heresias ensinando a verdade. Todo o tempo da vida de João ele gastou tanto no seu Evangelho, quanto nas suas cartas, quanto no livro do Apocalipse que ele escreveu quando ele esteve desterrado lá na ilha de Patmos. Nós vamos ler o quanto João tinha esse apreço pela verdade, se preocupava com a pregação de um evangelho genuíno para poder confrontar a verdade com o erro e assim acusar os hereges, afastar do seio da igreja aqueles que podiam fazer com que o rebanho se perdesse. Então, quando a gente olha também para a literatura que foi escrita além da Bíblia nesse mesmo tempo, nós vamos encontrar essa identificação de João, que nos explica algumas coisas sobre esse momento difícil de perseguição religiosa que já estava instalado no seio da igreja. Domiciano, um dos imperadores romanos, ele impôs um período de grande perseguição e Eusébio de Cesareia escreveu que nessa perseguição, de acordo com a tradição, o apóstolo e evangelista João, que ainda estava vivo, em consequência do seu testemunho da palavra divina, ele foi condenado a ir para a ilha de Patmos. Eusébio também diz: mas depois que Domiciano tinha reinado 15 anos e Nerva, outro imperador, chegou ao governo, o Senado romano decretou que aqueles que tinham sido expulsos injustamente deveria retornar aos seus lares e ter os seus bens restaurados. Foi então que o apóstolo João retornou do exílio, voltou a morar em Éfeso, de acordo com a antiga tradição da igreja. Uma coisa interessante aqui é que Jesus Cristo, ele mudou o nome de Pedro. Na verdade, Jesus mudou o nome de Simão. Ele diz que Simão, a partir daquele momento, com a investidura da autoridade dele, seria chamado Pedro. E quando ele faz isso, ele faz para demonstrar o papel que Pedro exerceria na liderança da igreja nascente. E a gente chama a atenção porque Jesus não mudou o nome de Tiago e de João, mas deu um outro nome para eles. Os chamou de Boanerges. A tradução desse texto é filhos do trovão. Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão, mas isso não tinha nenhum simbolismo religioso, como foi a mudança no nome de Pedro. Eles foram chamados de filhos do trovão por causa do temperamento deles, das características pessoais dele, o modo como eles conduziam a situação. Nós vamos ver várias ocasiões em que eles, com o sangue fervendo, tomam algumas decisões que vão então fazer com que Jesus os apresente, os identifique dessa forma.
Nós lemos em Marcos 3,17 que Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais Jesus pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos 9,31 diz que João abordou Jesus dizendo: Senhor, em teu nome nós vimos que pessoas expulsam demônios, mas não nos segue. Por isso nós lhe proibimos, porque eles não nos seguem. Então era esse tipo de atitude que João tomava e que Jesus tinha que ir lá, né? Botar a mão na cabecinha dele, dizia: calma aí, João, sossega. Marcos 10, 35 a 40 também, nós temos essa questão de João e Tiago se aproximando de Jesus e dizendo: Senhor, nós queremos que o Senhor faça o que nós vamos te pedir. Então Jesus disse: o que vocês querem que eu vos faça? E eles dizem: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Isso é um tipo de comportamento que só tem essa pessoa assim, mais exaltada, né? Mais extrovertida. E aí é por causa de coisas desse tipo que Jesus o chamou de filho do trovão. Lá em Lucas 9, 54, diz: os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo dos céus e os consuma, como Elias também os fez? Então você vê que em relação a João, era assim, uma pessoa muito amada, muito amada. Mas, por outro lado, também era muito afoito, né? Era muito de sangue quente, como nós diríamos aqui, né? Mas o Evangelho, a operação do Evangelho na nossa vida, o crescimento espiritual e a maturidade faz com que todos os nossos defeitos sejam canalizados para o bem, e essa transformação interior torna todo mundo útil à causa de Cristo, independente do seu temperamento. Irmãos, há muita coisa a dizer sobre esse apóstolo João. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, os reconhece, Tiago, Pedro e João, que eles são e eram considerados como colunas na igreja em Jerusalém, colunas na igreja de Cristo. Então esse reconhecimento foi dado porque eles realmente eram servos exemplares a serviço do Mestre. Tinham uma vida completamente voltada para o Evangelho de Jesus Cristo e, no caso de João, para a defesa da verdade. 1.2 vai falar com a gente um pouquinho quem foram Gaio e Demétrios. Quando nós lemos aqui o texto da revista no 1.2 e o subsídio do professor, nós destacamos os seguintes pontos. Gaio e Demétrio eram cristãos fiéis. Gaio possuía o ministério da hospitalidade. Demétrio era um homem de boa reputação, leal à verdade e reconhecido por seu testemunho cristão. Gaio e Demétrio eram colaboradores de João. Eles eram fiéis auxiliares de João em uma igreja local. Mas, além disso, eles eram fiéis ao ministério, fiéis à liderança. Porque é isso que acontece com quem é fiel a Jesus Cristo. A fidelidade passa a fazer parte da sua vida como um estilo de vida que adotou uma visão cristã de mundo e, mais do que agradar aos homens, quer agradar a Deus e por isso procura ser fiel todo o tempo. Como vimos, João começa a sua carta se apresentando como o presbítero, que é um título que indica a sua posição de liderança na igreja, e na sequência ele apresenta o destinatário da sua carta como sendo um cristão por nome Gaio,
por quem ele expressa a sua afeição através de palavras. Em 3 João, o versículo 1, a parte B, ele diz que este Gaio é quem na verdade ele ama. Dirigindo-se diretamente a Gaio, João então vai expressar o seu desejo de que todas as coisas lhe estivessem correndo bem, assim como ia bem com a sua alma. Tais palavras de João indicam que Gaio era um homem que prosperava na sua vida espiritual, era um homem que alinhava a sua vida espiritual com seu padrão de comportamento, e era desejo de João que ele continuasse assim e que tudo lhe corresse bem, também em todos os outros aspectos da sua vida, fossem eles físicos ou materiais. Então, veja o versículo, olha, eu vou ler para vocês, 3 João, versículo 1, versículo 3 e o versículo 5, que é uma referência direta a Gaio. O presbítero, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade e como tu andas na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Então, esta é a apresentação que João nos faz de Gaio, aquele que está na liderança ali da igreja, daquela comunidade onde você tem ali as igrejas nas casas, as igrejas lares, e Gaio é o líder de uma dessas igrejas locais. Esse nome Gaio, ele é muito comum no tempo do Novo Testamento. Então, ele é usado por muitas outras pessoas, sem motivo suficiente para que a gente faça ou o identifique com esse mesmo Gaio a quem João está se dirigindo. O que nos chama a atenção neste Gaio de primeira mão é o seu ministério da hospitalidade. Interessante que o Gaio de Romanos 16, 23, que não é esse, é outro Gaio, ele está sendo apontado por Paulo pelo mesmo motivo. Ele foi o hospedeiro de Paulo e também o hospedeiro de toda a igreja local, Romanos 16, 23. Nós vemos que esta questão está diretamente ligada ao amor social, humanitário, generoso, comunitário, também conhecido na Bíblia como amor fraternal. Esse amor fraternal na Bíblia é apresentada pela palavra phileo, do grego, que é muito usada para referir-se a uma forma de amar, de considerar com afeição, tanto parentes como amigos, como aqueles que vão se tornando mais próximos. E isso inclui uma preocupação com o cuidado do outro e também com a hospitalidade. Veja que a ênfase principal desse amor filial ou filial é o amor por pessoas com os quais se tem um vínculo estreito, e aí não importa se é de sangue ou de religião. Gaio era reconhecidamente essa pessoa de coração amoroso e aberto ao outro. As Escrituras testificam de Gaio. Imagine você ser reconhecido e elogiado pelas Escrituras. Gaio e Demétrio se enquadram nessa categoria de pessoas que, por sua fidelidade, por sua integridade, eles foram reconhecidos por quem deveria e eles foram aprovados por Deus naquilo que faziam. Isso não é lindo de se aprender? Veja o que está posto lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor
louva. Vamos ver então um pouquinho sobre Demétrio. A indicação bíblica é de que Demétrio era uma pessoa de boa reputação, era leal e de bom testemunho. Irmãos, isso é um resumo do comportamento cristão ideal. Demétrio é o crente que todos nós devemos ser. Um crente confiável, porque as suas obras o precedem. Então a gente pode fazer aqui uma comparação dizendo que Demétrio é um crente de verdade. Porque para a obra de Deus, homens capazes são aqueles que foram formados na escola de Deus e por isso estão aptos para exercer o serviço divino. Só pessoas de verdade, com uma fé de verdade, com uma vida de verdade, verdadeiramente tementes a Deus, é que irão desenvolver habilidades específicas para agirem positivamente a favor do reino de Deus. Veja aqui, homens e mulheres de verdade escutam ao Senhor e se dispõem a andar pelo caminho aberto por Deus e a fazerem a obra com excelência, agradando a Deus em todas as coisas enquanto estão servindo as pessoas. A boa reputação é o resultado de uma vida santa. Mas, como estamos cercados por todos os lados por pessoas que não são tão santas assim, o tempo inteiro nós estamos expostos à maldade alheia, à maledicência, a atravessadores de difamação, pessoas que ficam levando conversa para onde não deveria. E com isso, nós temos muitos até em nosso meio que gostam de lançar sombras na reputação alheia e trabalham para ver o mal do outro. Isso sempre aconteceu, sempre. E não é só no ambiente secular, não. É no ambiente cristão também. E aí, quando nós pensamos nestas coisas, nós pensamos também que nós precisamos construir a nossa vida com Deus, em crescer na graça e no conhecimento, em fazer o que for necessário, conhecer a vontade de Deus, para poder utilizar esta vontade de Deus ou fazer prosperar essa vontade de Deus na nossa vida com sabedoria e com inteligência espiritual. Irmãos, nós não temos como frear o mal que outras pessoas fazem contra nós. E muitas vezes nós não vamos ter como desfazer o que elas falaram de nós. As ocultas, e com um direcionamento, uma tentativa de nos diminuir ou nos difamar aos olhos dos outros, principalmente da liderança. Então eu vou deixar para vocês aqui uma recomendação que nós recebemos do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele trabalhou esse tema da integridade cristã. E o conselho que ele diz para a gente é para não preocupar com quem fala mal da gente. Gaio e Demétrio eram obreiros de excelência. Mas nesta carta eles estão sendo confrontados com Diótrefes, que é o oposto, que está trabalhando do lado contrário. E o prejuízo causado por Diótrefes era grande. E Diótrefes estava tentando prejudicar a reputação de Gaio. Mas as notícias de Gaio chegaram até João da forma correta, e aí João pôde entender quem era Gaio, enviou Demétrio com esta carta, explicando quem era Demétrio. Porque, irmãos, o que nós precisamos fazer, em último caso, numa última análise, no final das contas, o que a gente precisa fazer é cuidar da nossa vida com Deus, é cuidar da nossa integridade, é cuidar da nossa
piedade. Quando a Bíblia fala de piedade, ela está falando de uma vida pia, de uma vida santa, de uma vida separada. Cuida da sua piedade, cuida da sua santidade, cuida da sua integridade, porque da sua reputação Deus vai cuidar. Cuida de você e da sua vida com Deus, porque da sua reputação Deus vai cuidar. Ele mesmo vai desfazer os embaraços, Ele mesmo vai mostrar quem você é e quem são as pessoas que estão trabalhando para trazer dificuldade para você, para lançar sombra na sua imagem e para te impedir de prosseguir com a tua vida na presença do Senhor. Então, fica aqui também esse conselho ao estudar a vida de Gaio e Demétrio em analogia, em comparação com a vida de Diótrefes. Vamos pensar no que precisamos fazer com a nossa própria vida. Gaio e Demétrio são colocados como exemplo de servos de Deus fiéis, leais, de boa reputação. Diótrefes está do lado oposto. E a gente pode e deve escolher de que lado a gente quer ficar. Gaio e Demétrio na qualidade de colaboradores eficazes, fiéis ao ministério e à liderança, atuantes na igreja local, prestavam um grande serviço à obra de Deus. E aí, nós temos que pensar direitinho, porque o tempo que nós estamos vivendo não está fácil, né? É muito difícil manter esse padrão, mas é o único padrão aceitável por Deus. E nós precisamos continuar na nossa posição, fazendo o que a gente está fazendo para Deus com excelência, apesar daquilo que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Então, a gente passa para 1.3, que é uma explicação também necessária a respeito de quem foi Diótrefes e por que ele está sendo trazido para essa narrativa. Nós vamos ver aqui mais uma vez que os pontos que a gente tem para destacar nesse 1.3 é: Diótrefes é o protótipo do mau discípulo. Ele era desobediente, desrespeitoso, obstinado, ambicioso, caluniador e indigno de servir na igreja. Ele queria ter a primazia, ele queria ter o primeiro lugar entre os irmãos. Ele era tudo isso, mas estava na frente do trabalho, era o líder da igreja local. Todavia, na sua região, ele agia de uma forma diferenciada, ditadora, despótica, inclusive desrespeitando João, não cumprindo aquilo que o seu líder maior, que seria o apóstolo João, estava lhe mandando fazer. Em sua arrogância, ele se recusou a reconhecer a autoridade de João e Diótrefes não andava na verdade. 3 João, versículos 9 e 10. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Neste versículo 9, João está informando a Gaio acerca das suas cartas que eram enviadas à igreja, porém, elas estavam sendo interceptadas por Diótrefes. E por quê? Porque este certo homem procurava ter entre eles o primado. Assim parece que esse homem, o Diótrefes, recebeu as cartas do apóstolo João, mas não as compartilhou com a igreja. E isso indica a total falta de submissão desse homem à autoridade de João. O versículo 10 também deixa explícito
que Diótrefes também era um homem malicioso, pois ele proferia palavras maliciosas contra João. Não recebia os irmãos, ao que tudo indica, enviados por João, e além disso, ele impedia os irmãos de oferecerem hospitalidade aos missionários. Parece que os ameaçava de serem lançados fora da igreja. João diz a Gaio que, indo ele ter com eles, traria à memória as obras de Diótrefes, o que provavelmente indica que João tomaria alguma atitude disciplinar em relação a ele. João aconselha Gaio a se afastar deste comportamento mau e a seguir o bem, pois quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não é visto, não é contemplado, não é querido de Deus. Isso está em 3 João 11, a parte B do versículo. Bem, nós vamos ver aqui que qualquer um no exercício do poder pode errar o alvo, perder o foco, embaraçar-se com as coisas desta vida. Então, todo cuidado é pouco para nós não sermos achados indignos naquele dia e sermos reprovados, ainda que tendo conquistado tanto nessa terra. Às vezes, enquanto está aqui nessa terra, nós vamos ver homens indignos, até mesmo à frente de grandes denominações religiosas. Muitos escândalos na atualidade no meio evangélico nos leva a entender esta questão. A questão não é o que os outros estão fazendo, é o que nós estamos fazendo. Essa carta nos convida a olhar para nós mesmos e a pensar. Errar o alvo, cair, é uma possibilidade de todo mundo, mas nós precisamos tomar cuidado para não sermos achados indignos naquele dia e de sermos reprovados, ainda que tenhamos conquistado muita coisa nesta terra e estamos fazendo muita coisa e dizendo que estamos trabalhando para Deus. Os apontamentos de João a respeito de Diótrefes nos coloca aí em uma discussão direta a respeito do governo da igreja. Essa questão dessa discussão a respeito do governo da igreja, ela não é uma discussão das mais queridas, muito menos a gente vê isso sendo discutido regularmente. Muitas vezes isso acontece apenas em nível de seminários, de faculdade, mas você não vê uma aplicação prática disso na igreja. Mas são esses ensinamentos raiz que fazem a igreja prosperar em qualquer tempo. Nós precisamos saber quem está no controle da igreja, na direção da igreja, tanto a noiva de Cristo, a igreja terrena, quanto aquele que está como cabeça de todas as coisas, orientando todas as coisas. O afastamento da prescrição bíblica quanto poder, autoridade, exercício do ministério dos dirigentes da igreja em nosso tempo, tem dado vazão a uma sequência de aberrações que fogem completamente àquilo que Deus instituiu para a igreja. Os apóstolos, eles sempre tiveram autoridade sobre as igrejas. Isso é fato. Deus nunca deixou a sua igreja à revelia sem uma liderança, mas nunca de modo ditatorial, nem tampouco substituindo o ministério espiritual pelo profissionalismo eclesiástico. João informa Gaio que Diótrefes estava querendo exatamente isso, que ele queria o primado, ele queria ser o primeiro e o único mandante na igreja, sobre a sua direção e também na sua área de atuação, tentando interferir no ministério de outros líderes locais. Isso é uma coisa muito séria a se considerar, porque a igreja é do Senhor Jesus. E ele mesmo, na condição de sumo pastor, é que levanta pastores auxiliares para colocar à frente do rebanho. É ele mesmo que dispõe os membros no corpo como ele quer
na sua posição para o que for útil. As exigências para quem exerce a função de auxiliar do grande pastor das ovelhas é enorme. E quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Versículos como Jeremias 3,15: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Mas também como Jeremias 23:1: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ezequiel 4:2, onde lemos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? O caso de Diótrefes é um caso exemplar de um pastor que está apacentando a si mesmo, seus interesses, subjugando as ovelhas, ditando ordens que não são ordens bíblicas. 1 Pedro 5:2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu acho então que pensar estas coisas sobre estas pessoas, João, Gaio, Demétrio e Diótrefes, é o suficiente para termos esta ideia inicial e podermos passar ao segundo tópico, que é aquele tópico onde a gente vai discutir o que é a verdade na perspectiva de João. Então vejamos aqui, tópico 2, o que é a verdade. Aqui nós vamos entrar numa área muito debatida, mas muito crucial em todos os tempos. Estas cartas de João foram escritas para defender a verdade, em um meio que estava grandemente contaminado com o engano e a falsificação da fé por contaminação mútua. Na introdução desse ponto, está escrito que nós vamos pensar a verdade no contexto cristão e bíblico. Uma coisa importante para a gente já tomar como uma orientação. Nós não vamos discutir aqui o conceito de verdade a partir da filosofia, da epistemologia, da lógica ou de alguma área do conhecimento. Há muita discussão nesse mundo a respeito da verdade, o que é a verdade a partir da ciência. Não é isso que a gente vai fazer aqui. Nós não vamos fazer lá como Herodes diante de Jesus, lavando as suas mãos e dizendo: verdade, o que é a verdade? Não, irmãos, nós não estamos nesse patamar, nós não vamos entrar nesse nível de discussão. Nós vamos afirmar biblicamente o que é a verdade. E então, nós vamos colocar e ter diante de nós que a verdade é um atributo divino. A Bíblia é a palavra da verdade e Jesus Cristo é a verdade. Essa é a discussão que nós faremos. Uma coisa importante: nós só identificamos o erro quando nós conhecemos a verdade. Nós só conhecemos a verdade se a buscarmos racionalmente, com o nosso entendimento. E esse conhecimento acerca da verdade vai transformar a nossa vida. Esse conhecimento acerca da verdade serão os nossos óculos para lermos o mundo e nos aproximarmos mais e mais de Deus. Para um pai na fé, como diz João, não há alegria maior do que saber que os seus filhos estão andando na verdade. E aí, como um guardião dessa virtude indispensável, João vai enviando as suas cartas para confrontar o erro que
que foi disseminado através de falsos mestres e por falsos líderes. 2.1. Se a questão é a verdade, como nós vamos andar na verdade? Os pontos que estão postos aqui na revista, nesse 2.1 e no subsídio do professor são: os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Então eu preciso conhecer a Deus, o caráter de Deus, seguir a Deus, e aí então eu estarei andando na verdade. Quem anda na verdade, prega e vive o que ensina as Escrituras e está em unidade com Jesus. Andar na verdade precisa ser uma ação contínua na vida cristã. Eu não posso estar andando com Cristo hoje com o mundo amanhã. Eu não posso estar andando com Cristo, com a verdade dentro da igreja e andando de qualquer maneira lá fora. A palavra de Deus, ela é a verdade. Portanto, ela é uma base sólida sobre a qual nós devemos caminhar durante toda a nossa vida. João 8,32 diz: conhecereis a verdade. Só existe liberdade que vem da verdade. Então, você vai conhecer a verdade, você vai ser liberto pela verdade. Ninguém nasce pronto. Ninguém. Todos nós estamos em processo de crescimento. Às vezes, esse processo vai acontecer assim, igual um estirão na adolescência. E outras vezes o processo é lento, o processo é gradual, mas está sempre acontecendo. Conhecer, entender e viver a verdade da palavra de Deus é o que vai possibilitar o nosso crescimento em conhecimento e em graça. É a prática da verdadeira adoração que nos motiva e nos impulsiona a andar no caminho da verdade. E enquanto andamos em verdade, nós adoramos em verdade, e adorar em verdade é adorar de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja que a alegria de João por Gaio e pelas demais pessoas daquela igreja local é que elas estavam andando na verdade. E nós compreendemos essa alegria de João. A palavra de Deus, que é a palavra da verdade, ela age como um espelho, diz Tiago, capítulo 1, versos 23 a 25. Ela é um verdadeiro reflexo daquilo que nós somos diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus também é água que nos torna limpos. Veja que o cristão começa sua nova em Cristo ao nascer de novo pela palavra da verdade. Ele também nasce da água e do Espírito. E a nova vida em Cristo requer que abandonemos toda impureza moral e que sejamos resolutos quanto à prevalência da palavra de Deus no nosso coração. É preciso investir mais na relação com o caráter de Deus, em conhecer a Deus e aprender quem Ele é, porque Ele deseja ser conhecido por nós. O povo que não conhece a Deus está fadado a perecer. O meio mais adequado de se conhecer a Deus é estudando os atributos de Deus. E quando nós estudamos os atributos de Deus, entre eles está a verdade. Mas os atributos são apenas uma parte do conhecimento que precisamos desenvolver acerca de Deus. A compreensão da plenitude do caráter de Deus está muito além do nosso limitado entendimento. Mas esse conhecimento nós adquirimos pela graça, na instrumentalidade do Espírito Santo. Embora confessadamente limitado,
é muito glorioso e constitui-se na base suficiente da nossa fé e nos ajuda a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Nós precisamos gastar tempo em refletir sobre o que é andar na verdade, porque isso precisa ser uma ação contínua na vida de quem serve a Deus. Andar na verdade, seguindo o caráter de Deus, implica em colocarmos o nosso próprio caráter à disposição do Espírito Santo para sermos moldados por Ele. Irmãos, a Igreja do Senhor precisa ser educadora para a fé e levar a todos ao entendimento do que é a verdade de Deus e como ela se aplica nas nossas vidas ainda hoje. Veja o que escreveu Paulo a Timóteo em 1 Timóteo 3,15. Mas se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. O que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo, é a coluna da firmeza da verdade. Andar na verdade, viver a verdade, encarnar a verdade, como fez João, os discípulos de Cristo na época de João e todos os discípulos posteriormente, isso nos ajuda. Olha porque é importante você conhecer a verdade e andar na verdade. Isso vai te ajudar a resistir às tentações, a não ser enganado, a não ser enredado pelas astutas ciladas do diabo, a não nos tornarmos cristãos seculares. O que nós mais encontramos na nossa vida são cristãos secularizados. Mas, quando nós conhecemos a verdade, vivemos a verdade, encarnamos a verdade, nós trazemos a beleza do caráter de Cristo para a nossa essência. E nós aprendemos a olhar o mundo com as lentes da palavra de Deus e não segundo a ciência desse mundo. O que acontece com quem anda na verdade é que é elevado a um alto padrão na sua existência. Não porque seja melhor ou porque foi colocado lá por capricho de alguma divindade, não. Mas é porque quem anda na verdade, vive a verdade, encarna a verdade, está assentado em Cristo nas regiões celestiais, segundo Efésios 2,6. E nós não podemos ser derrubados de lá, nem por nós mesmos, nem pelas nossas concupiscências, nem pelo mundo, nem pelo diabo. Então eu preciso entender a verdade de Deus, exarada, explicada nas Sagradas Escrituras, e não somente isso. Eu preciso andar na verdade, viver a verdade, encarnar a verdade e fazer dela o meu estilo de vida cristão. Concordam comigo? Então vamos ao 2.2. Andar na verdade é o primeiro ponto, é o primeiro passo para quem conhece a verdade. O segundo passo é defender a verdade. E eu destaco nessa leitura do 2.2 o seguinte: João combateu Diótrefes porque ele estava do lado oposto da verdade. Os apóstolos tinham como principal tarefa em seus ministérios defender a verdade. Irmãos, se os apóstolos tinham essa tarefa em seus ministérios, essa tarefa foi repassada a todas as gerações dos seguidores de Jesus Cristo, e nós também precisamos, além de andar na verdade, defender a verdade. Defender o Evangelho, que é a verdade, conforme Jesus ensinou, é defender os valores que Deus deixou na sua palavra, pelos quais devemos nos guiar. Nós somos instruídos também, lá na Epístola de Judas, no versículo 3, quando ele diz que a necessidade que ele sentiu foi tão grande que ele se debruçou sobre esse conteúdo tão exigente e deixou escrito na sua carta que todo crente precisa a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos.
Então, defender a fé que uma vez foi dada a todos os santos, de todas as formas possíveis, nunca foi um capricho, nunca foi uma vaidade intelectual, é antes de tudo uma obrigação de todos nós, mesmo porque é por essa verdade que nós, é por essa defesa que nós nos aproximamos da verdade. Enquanto nós vamos andando na verdade, defendendo a verdade, mais a verdade flui em nós e através de nós. Há uma parte da teologia chamada de apologética cristã, que é uma matéria exclusiva de defesa da fé. E então, o que nós vimos é que o apóstolo João, ele partiu em defesa da fé cristã porque Diótrefes se colocou contra a verdade. Se você for pensar nesse período da história, é um período bem tribuloso. Ali, já no finalzinho do primeiro século e início do segundo, o depósito da fé estava sendo esvaziado pela introdução de heresias na igreja. E aí Diótrefes poderia estar envolvido para ter um comportamento assim, tão torto, tão fora do padrão. Ele devia também estar envolvido com alguma coisa mais avassaladora e mais destrutiva para o cristianismo. O que sugere, porque ele está tomando posições muito espúrias. Então João está se levantando contra algo muito maior, que estava ameaçando a sobrevivência da igreja. Todo indivíduo rebelde, desobediente, infiel, que consegue arrebanhar um grande número de pessoas atrás de si, com as suas ideias atravessadas, ele é um perigo para a igreja. O exemplo de Diótrefes está aí por causa disso. Logo após o estabelecimento da igreja, o erro começou a infiltrar-se nos seus ensinos. Uma pregação que tem uma teologia equivocada, ela então vai ensinar uma ética equivocada, aquilo que a pessoa aprende como verdade, mas que não é, vai interferir no seu processo de vida, e as heresias começaram a infiltrar-se nos ensinos da igreja. Os convertidos, vindo do judaísmo e dos paganismo, começaram a abalar a fé cristã com as suas teorias que eles traziam das suas crenças primitivas. Nós vamos ver algo que começa a ganhar terreno no final do primeiro século, mas que vai explodir mesmo no segundo século, principalmente ali a partir da década de 30, 135 em diante, ali no segundo século da era cristã. É exatamente uma heresia que João já está combatendo nas suas cartas, que Judas já está combatendo nas suas cartas. Essas chamadas epístolas gerais, ou epístolas universais, que são Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, são epístolas gerais, universais, escritas para toda a igreja, espalhada em todo o Império Romano, com aplicação prática em todas as igrejas de todo tempo. Elas têm como pano de fundo exatamente essa problemática que começou a se infiltrar no meio da igreja logo no seu início. Quando você junta judeus e pagãos com cristãos que acabaram de se converter com neófitos na fé, mas que as pessoas querem manter as suas crenças originais, eles começam a misturar as coisas. Nós não temos como aqui explicar para vocês o que foi o gnosticismo, mas mesmo que ele só vá receber esse nome, fluir de uma forma mais intensa no segundo século, isso não começa do dia para a noite,
É isso que João está combatendo, essa mistura, esse sincretismo, essa coisa que já está se introduzindo na Igreja de Cristo através de heresias para se misturar com os ensinos cristãos e desviar o povo da verdade do Evangelho. Então, você vê que João e os sucessores dos apóstolos da Igreja primitiva consideravam todos esses líderes heréticos como inimigos da verdade. Então a verdade ela precisava ser defendida a qualquer custo. Porque são coisas como estas, além da arrogância e do orgulho religioso que é altamente destrutiva, que João está combatendo na sua época. E os seus escritos nos levam a refletir e tomar posição diante de falsos líderes que estão levando a igreja por caminhos tortuosos. Nós acabamos de sair de um trimestre agora de escola dominical sobre os profetas menores. O último livro é o livro de Malaquias e já no capítulo 1 ele vai nos dizer com muita clareza: ai daqueles que se colocam debaixo da bênção de falsos sacerdotes. Falsos ensinos corrompem a mente, desviam o coração. Falsos ensinos são como um câncer na igreja que faz com que as pessoas fiquem afastadas do conhecimento da verdade. Então, além de andar na verdade, é preciso conhecer a verdade e defender a verdade. E no 2.3 ainda acrescenta: não basta só andar na verdade e defender a verdade, você precisa amar a verdade. Observe os pontos a considerar nesse 2.3, quando o comentarista nos chama a pensar nesse assunto de tão grande relevância. Andar na verdade é essencial. Defender a verdade é uma necessidade. Mas amar a verdade precisa ser levado em consideração, porque tudo brota do amor. Veja aqui os pontos que nós consideramos neste 2.3 é: João ficou conhecido como o apóstolo do amor, assim como a verdade, o amor é um atributo de Deus. Quem ama a verdade, ama Jesus Cristo, ama a sua palavra. Gaio e Demétrio amavam a obra de Deus, amavam o povo de Deus e faziam o que podiam por amor, enquanto que Demétrio está no lado oposto, trabalhando contra a verdade e amando apenas a si mesmo. Nós vamos observar o cotidiano das igrejas cristãs ao redor do mundo e vamos ver, vamos perceber que o conhecimento e a vivência desse tipo de amor neste nível está fora da programação. João, discípulo amado, foi o apóstolo do amor. E este amor transborda nas suas cartas. Vamos ver aqui, quando o pastor Hernandes escreveu a sua obra sobre o Evangelho de João, ele fez uma referência à antiga literatura patrística, falando de uma obra de Westcott, onde ele citou Jerônimo. Jerônimo é um dos pais da igreja do segundo século, e Jerônimo escreveu que, permanecendo em Éfeso até uma idade avançada, quando só podia ser transportado para a igreja nos braços dos seus discípulos, e estando já muito velho, incapaz de pronunciar muitas palavras, João costumava dizer, não muito mais do que isso: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ele tanto repetiu isso que os seus discípulos, já cansados de ouvir sempre as mesmas palavras, perguntaram: mas por que você sempre diz isso? E ele respondia: esse é o mandamento do Senhor. Se apenas isso for feito, será o suficiente.
Então, você vê que João, o discípulo amado, foi também um apóstolo amor, nos deixando essa lição de vida de suma importância. Onde há amor, tudo que há de bom prospera. Onde o amor falha, o amor filial, o amor ágape, o amor puro, o amor excelente, onde falha isso, todas as coisas vão falhar também. João desafiou as igrejas a crerem nessa verdade fundamental. Aqueles que conhecem a verdade sobre Jesus e vivem esta verdade são os verdadeiros filhos de Deus, são amados pelo Pai e por isso precisam aprender a amar também aos outros. Para o cristão, o amor é definido pela entrega da vida como um sacrifício, pelo bem-estar dos outros, porque foi isso que Cristo fez. Quando os filhos de Deus confiam no amor de Deus por eles, isso muda tudo. Quando você confia no amor de Deus por você, isso muda tudo. Isso te dá uma nova visão. Isso amplia seu conhecimento. Isso te dá motivação para poder prosseguir a sua jornada de fé firme no Senhor. Então, quando os filhos de Deus confiam, eles experimentam mudança de vida. Eles jamais devem duvidar deste amor, desse relacionamento filial entre nós e Deus, e nem se deixar arrastar por ensinos contrários, porque é este amor de Deus que vai fundamentar toda a nossa vida. Assim como a verdade, o amor é um atributo de Deus, e alguns dos atributos de Deus que Ele comunica conosco, que Ele partilha conosco, ainda que jamais vamos manifestar esses atributos como eles são manifestados em Deus, nós temos aí fidelidade, verdade, bondade, longanimidade, graça, misericórdia, santidade, justiça, retidão e amor. Isso é o que Deus é. E é isso que Ele quer que a gente seja também, que a gente tenha também. O conhecimento dos atributos de Deus nos faz firmes e corajosos, aumenta a nossa fé, nos dá nova visão de Deus, do mundo e das nossas vidas. E aí, quando a gente pensa em quantas guerras nós ainda teremos que travar ao longo da nossa existência, nós nos voltamos para Deus a fim de saber o que nós podemos ser nele, e então Ele nos dá o que nós precisamos para batalhar. A posse das armas que necessitamos para vencer as nossas pelejas vem do conhecimento de Deus, da leitura diária das Escrituras, da sua interpretação coerente, da meditação aprofundada, da contextualização adequada, da aplicação prática dos ensinos bíblicos, que, aliada a uma vida de oração, onde transborda o amor de Deus, vai fazer com que tenhamos uma vida de excelência para a glória de Deus. O amor à verdade nos impulsiona a nos abrirmos ao entendimento do amor de Deus, em Deus, por Deus e para Deus. Por isso, nós entendemos que nós precisamos pensar nessa virtude como uma parte ativa da substância de Deus, um atributo divino que precisa ser melhor conhecido para ser melhor aproveitado. Gaio era um servo de Deus amado, que vivia a verdade, e por isso ele podia amar livremente a todos, e todos davam testemunho deste servo amoroso, que fazia a obra do Senhor conduzindo-se com dignidade diante de Deus e diante dos homens. 3 João, versículos 5 e 6.
Vamos adiante, andar mais um pouquinho. Depois de apresentarmos os 4 personagens, de fazer esse enquadramento da verdade na terceira carta de João, que nos incentiva a andar na verdade, a defender a verdade, a amar a verdade, a gente passa para a porção final da nossa lição, já encaminhando para o fechamento, que é o poder de um discípulo de Cristo. Quando nós começamos a ler esse tópico 3 da nossa lição, nós temos aqui algo muito relevante a se pensar, que o poder do autêntico discípulo de Cristo, ele está totalmente ligado e fundamentado na palavra de Deus, que é o Evangelho da salvação, e é um Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Veja bem, nesse terceiro tópico dessa lição, assim como das lições subsequentes, nós vamos então sair um pouco do contexto exclusivo da terceira carta para começar a desenvolver o assunto do discipulado. Toda lição a gente vai ter um toquezinho a respeito do discipulado, porque a gente precisa crescer como discípulo de Cristo. E é isso que a gente está fazendo ao debruçar sobre esta lição. Então, esse tópico 3 é aquele momento da aplicação da lição. E o foco do discipulado, ele está sendo oferecido sempre nesse momento final. O que João está fazendo com as suas cartas, com as suas exortações, com seus avisos, com as suas mensagens de amor e graça, é o discipulado da nova geração de crentes da sua época. Essa nova geração de crentes precisava permanecer firme na fé, apesar dos percalços que estavam vivendo com falsos mestres e com líderes desaprovados. Assim como Paulo e outros apóstolos se empenharam em fazer. Toda geração de crentes precisa acontecer um desenvolvimento do conhecimento a respeito do que é o verdadeiro discípulo de Cristo, para que a geração seguinte também possa ser educada para a fé, conhecer a Cristo e aprender a viver como Cristo. Quando pensamos em discipulado, essa frase vem na nossa mente. Discipulado começa com fé. Envolve permanecer constantemente na palavra. Resulta em conhecimento da verdade e da verdadeira liberdade alcançada em Cristo. Vejam vocês que o termo discípulo aparece mais de 250 vezes só no Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento é um livro escrito por discípulos, que fala sobre discípulos e é para os discípulos de Jesus Cristo. Nós aprendemos com a leitura do Novo Testamento que, na qualidade de discípulos, o nosso alvo, a nossa missão é fazer discípulos. Mateus 28, 19. E a construção de um discípulo acontece mediante o ensino e mediante o exemplo. Uma coisa que eu gostaria que vocês gravassem. Vou falar devagarzinho para vocês gravarem e pensarem. Grave isso. Fazer discípulos se refere a ter um relacionamento saudável com a Bíblia e intencional com o outro. Fazer discípulos é ter um relacionamento saudável com a Bíblia e intencional com o outro. Sempre o que está envolvido em fazer discípulos, em discipulado, é um cristão maduro que gasta tempo de qualidade com aqueles que precisam amadurecer em Cristo, mostrando a eles o caminho da fé, o desenvolvimento de um caráter piedoso e o aprimoramento de habilidades ministeriais. Isso é discipulado. Assim, ensinar a caminhar na fé, ajudar a desenvolver um caráter piedoso e aprimoramento de habilidades ministeriais. Então,
Fazer discípulos precisa acontecer a partir de um relacionamento saudável com a Bíblia e intencional com o outro. Quem tem um relacionamento saudável com a Bíblia e intencional com o outro, diz o 3.1 que tal pessoa terá poder para ensinar. Aqui no 3.1 da revista, eu destaquei 3 pontos. Primeiro, o poder para discipular, ele vem da palavra de Deus. A gente só dá aquilo que tem. Para a gente ensinar, precisa aprender. Estar apto para ensinar. Ter condição de compartilhar, de passar adiante aquilo que aprendeu de uma forma inteligível. Então, o poder para discipular vem da palavra de Deus. A referência do discipulado cristão é a doutrina de Cristo. E a condição necessária para fazer discípulos é a própria pessoa já ter nascido da água e do Espírito. Então, o que nós vemos aqui, com relação a esse poder para ensinar, que o discípulo de Cristo adquire depois que ele próprio foi discipulado, é que trata-se de um modelo de discipulado extraído no Novo Testamento. E o modelo de discipulado que a gente extrai no Novo Testamento, em primeira mão, vem da pedagogia educativa de Jesus e da sua arte de fazer discípulos. Mas também leva em conta o crescimento da igreja nos seus primeiros tempos. Esse modelo bíblico explica o conceito de igreja como corpo místico de Cristo, entende o seu papel como organização e organismo, faz esse exercício espiritual de aprender sobre o significado do culto, da adoração, da comunhão, do serviço que Deus recebe, a partir daquilo que está registrado na Bíblia Sagrada, como um todo. Discipulado é, portanto, tanto um estado de discípulo. Não é porque eu me tornei um discipulador, alguém que educa para a fé, alguém, um crente maduro que está levando outros pelo caminho da verdade, que eu deixei de ser discípulo, não, irmãos. Não. Quem deixa de ser discípulo, na realidade, se torna um discipulador amadurecido com tendências a apodrecer. Nós não amadurecemos para apodrecer. Nós amadurecemos para continuar maduros, eficazes, frutos dignos, que vai servir para alimentar multidões. Então, no caso aqui, a vivência do discipulado nos introduz em uma experiência de crescimento pessoal e ministerial contínuos. Veja bem que quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo converte esse coração, a pessoa vem para Jesus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, essa pessoa toma consciência do seu pecado, da justiça, do juízo, recebe uma nova natureza. E aí o Espírito Santo entrega essa pessoa para a igreja, para essa pessoa ser educada como aluna de Cristo, para essa pessoa se tornar efetivamente de Cristo, para aprender a viver como aprendiz de Cristo, para entender quem é Jesus Cristo, para saber como vive um discípulo de Cristo e o que significa ser discípulo. Esta pessoa que vem para Jesus vai aprender com Cristo através da igreja ser como Cristo. Então, toda a igreja precisa ter uma noção muito clara do que é ser discípulo e de discipulado. Por que que essa pessoa é entregue para a igreja? Para aprender a ser como Cristo. Porque apenas Cristo é gente como a gente deve ser. Apenas Cristo é gente como a gente deve ser. Ele veio em carne e sangue, gente como a gente, para nos ensinar a ser gente. Em Jesus Cristo, nós vemos Deus como Deus é. Mas em Jesus Cristo,
nós também vemos o ser humano como ele deve ser. Em Jesus Cristo nós vemos Deus como Deus é. Mas em Jesus Cristo nós também vemos o ser humano como ele deve ser. Portanto, é apenas na presença de Cristo que a gente aprende a ser gente. A igreja é esse lugar da gente aprender a ser gente. Porque é aqui que a gente aprende o que significa ser como Cristo. Então, o poder para ensinar, ele permeia toda a relação de discipulado. Por quê? Porque uma relação de discipulado, ela se baseia fundamentalmente em ensino e aprendizado. Enquanto vamos ensinando, vamos também aprendendo. Enquanto vamos aprendendo, vamos nos preparando para ensinar a outros. Todo discípulo de Cristo precisa amadurecer ao ponto de se tornar um discipulador, um ensinador do que é ser de Cristo e como Cristo. O segundo ponto, além de poder para ensinar, um discípulo de Cristo, ele precisa adquirir poder para liderar. Porque a tônica do discipulado é você aprender a ser como Cristo, ser introduzido no corpo de Cristo, crescer como corpo de Cristo e adquirir habilidades ministeriais. Você vai descobrir qual é a sua função no corpo. Então, uma outra porção importante do discipulado cristão é que ele dota o discípulo de Cristo de poder para liderar. Nesse ponto 2 aqui, Gaio e Diótrefes são colocados mais intensamente um contra o outro. A gente vai perceber, já falamos sobre Gaio e o seu comportamento cristão exemplar. Quando a gente olha para Diótrefes, nós vamos encontrar um líder que está usando o seu poder para liderar indevidamente. Os pontos que são destacados nesse 3.2, quando a gente fala de poder para liderar, é obediência e submissão. Nós temos isso em Gaio, mas isso está faltando em Diótrefes. Autossuficiência, isso está sobrando em Diótrefes. Poder para liderar tendo um coração de servo. Esse é o tema do item 3.3. Respeito e desrespeito às lideranças. Poder e limites. Esses são os pontos destacados nesse item 3.2 da nossa lição de hoje. Nós vamos ver aqui que no campo espiritual, no que tange a assumir uma liderança, é importante que toda pessoa pratique sólidos exercícios espirituais. Porque são os exercícios espirituais que nós praticamos cotidianamente que nos tornam cristãos de verdade. Nós precisamos exercitar o nosso espírito do mesmo jeito que nós exercitamos o nosso corpo físico. Precisamos gastar tempo com o exercício do nosso espírito através da oração, leitura da palavra, jejum, vida consagrada e santificada, frequência aos trabalhos da igreja, disposição para fazer a obra de Deus. Tudo isso é uma malhação do espírito. São exercícios que precisam ser feitos cotidianamente na direção do Espírito Santo para que a gente cresça enquanto corpo. Veja bem que nós temos uma urgência em clamar a todos os que almejam o ministério, cuja alma anseia a servir a causa de Cristo. Nós temos uma urgência em dizer para estas pessoas: preparem-se, preparem-se, preparem-se. Ninguém com a sua autossuficiência vai chegar muito longe.
com a sua arrogância, com seu orgulho espiritual, com a sua altivez de espírito, que era o que caracterizava Diótrefes, ninguém nesse estado vai conseguir fazer a obra do Senhor adequadamente. Veja, uma pessoa autossuficiente sempre acha que vai conseguir o que quer através das suas próprias forças, mas tudo isso vai levar ao autoritarismo e decisões equivocadas, que foi o caso de Diótrefes. Uma coisa que nós vemos aqui é a respeito é sobre o respeito nas relações ministeriais. Líderes precisam aprender e a desenvolver o respeito. Tem uma frase que diz que quem semeia a semente do respeito colhe honra. Ninguém que é desrespeitoso será honrado, mas aquele que semeia a semente do respeito, ele vai colher honra. A gente fala muito, né, que quem ama cuida. Uma coisa que a gente deveria falar também é que quem ama respeita. Porque o verdadeiro amor, ele está inserido dentro da gratidão, da consideração, da honra e do respeito. Esse amor, esse respeito, essa gratidão, essa consideração gera o desejo de agradar, o senso de pertencer e o reconhecimento pelo lugar e pelo papel do outro. Vindo do altar de Deus, este amor pode nos dar condições de agir biblicamente, sendo coerentes em tudo que fazemos e permanecendo firmes, servindo ao Senhor enquanto vamos vivendo adequadamente uns com os outros, cada um cumprindo com dignidade a parte que lhe cabe. Gaio e Diótrefes são exemplos de respeito e desrespeito à autoridade de João, respectivamente. Gaio de respeito, Diótrefes de desrespeito. A demonstração de respeito está na base da honra, e um alto padrão de vida pode ser medido pela honradez de uma pessoa. Quem não respeita não está apto para assumir posições de autoridade no corpo de Cristo. Então veja bem, nesse contexto da terceira carta, o verdadeiro discípulo, ele é apontado como aquele que reconhece as suas limitações, não é soberbo diante das suas virtudes, busca respeitar as autoridades que Deus instituiu, reconhece e submete-se ao seu chamado em humildade. E terminamos no 3.3. Poder para ensinar, poder para liderar e poder para servir. Poder para ensinar, poder para liderar e poder para servir é o 3.3 da nossa lição. E nesse 3.3 nós destacamos o seguinte, segundo aquilo que está posto aqui na revista, que o poder para servir a Deus como igreja do Senhor Jesus vem do alto, que o ministério é servir e não ser visto. Ministério é servir e não ser visto. Que a busca por primazia pelos primeiros lugares para ter poder de mando, isso não reconhece limites, nem no nosso meio. Nós vamos encontrar pela frente líderes com estas características de Diótrefes, que se acham muita coisa quando na verdade não são. E o discípulo aprovado é servo eficaz e eficiente. Irmãos, só pode liderar no reino de Deus quem tem coração de servo. Nós vamos ver que um líder segundo este mundo está aplicado nas coisas que são da terra, mas um líder segundo o coração de Deus, ele tem diante de si o propósito exato para o qual ele foi criado e está comprometido com o reino de Deus.
todo líder tem o compromisso de ser um servo e a sua característica indispensável é a humildade. Vou repetir essa frase. Todo líder tem o compromisso de ser um servo e a sua característica indispensável é a humildade. Essa pessoa tem visão, sem ser um visionário, e enxerga as coisas como elas realmente são. Aquele que sabe quem ele realmente é em Cristo é servo humilde e por isso ele também pode ser um líder. Eu deixei aqui uma reflexão acerca do líder que Deus usa numa palavra do pastor Russell Shedd quando ele escreveu sobre servilismo, mas chama a nossa atenção que servir no reino, utilizar desse poder para servir, é o serviço que foi prestado por Jesus na sua trajetória terrena, que ficou eternizado nos seus ensinos, que está registrado nos ensinos apostólicos e que está diante de nós nessa lição como um ponto fundamental, presente e ensinado também por toda a Bíblia. Desejar o primeiro lugar, a primeira cadeira, ter poder para mandar em todo mundo, agir despoticamente, tem cegado muitos líderes eclesiásticos, e isso não apenas na nossa geração, não apenas nesta geração de obreiros e obreiras, mas isso pode ser observado em todos os tempos e em todos os lugares. Sempre vão existir aqueles que acham que vieram ao mundo para reinarem absolutamente e serem servidos. Por isso mesmo, Jesus Cristo fez tanta questão de mudar radicalmente este conceito e refazer a nossa visão do que é o serviço que se presta para Deus. Eu aprendi muito com essa lição. E você aprendeu também? Deixa aí seu comentário para nós sabermos. Eu caminho agora para a conclusão dizendo que Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, como aconteceu com Diótrefes. Mas quem anda na verdade, entende que dela fazem parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão, como aconteceu com Gaio e Demétrio, que eram discípulos, que ensinavam segundo as Escrituras. Exatamente isso. O verdadeiro discípulo anda na verdade porque conhece a verdade, porque tem prazer em viver a verdade, porque ama a verdade e defende a verdade. Esse discípulo que ama a verdade, que anda na verdade, ele terá poder para ensinar, poder para liderar, poder para servir adequadamente no reino de Deus. Amém, irmãos? Que lição preciosa! Eu espero que vocês também tenham sentido tudo isso que eu senti enquanto estava preparando para ter esse momento de qualidade com vocês. A cada aula, nós vamos estar pensando esse trimestre sobre o verdadeiro discípulo de Cristo. Eu quero ser essa verdadeira discípula que um dia vai encontrar com o noivo na glória e vai entrar com ele para as bodas do Cordeiro como a sua esposa amada. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, terminamos a primeira lição desse último trimestre do ano de 2003. Nós carecemos que o Senhor instrua a nossa mente para transformar a nossa vida. Estamos abrindo as Escrituras diante de nós, lendo, explicando, mas precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicar tudo aquilo que o Senhor está falando na Tua palavra. Ajude seu filho, sua filha, que tem sede de Deus, que tem fome de Deus, que quer conhecer mais de Deus e ser um discípulo eficaz e verdadeiro para se tornar um discipulador exemplar.
E assim eu oro agradecida por tudo que o Senhor fez e continua fazendo em nós e através de nós, para a honra e glória sua, em nome de Jesus. Amém. E que todos tenham um excelente domingo e que seja um dia de paz, caminhando debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Amém?